Jefferson, aqui na nossa campanha, aqui na DPM tem, nós estamos no programa, né? E tem de tudo mesmo. E outra coisa que nós nunca falamos, e talvez fizemos alguns programas, mas é artes marciais aqui na DPM, que é muito forte. E aqui também tem, né, artes marciais. Vamos lá, presidente Luiz de Tudo Azul, dar continuidade do nosso trabalho, nossa campanha. Na DPM Falcão Azul tem. Nós temos então karatê de quarta e sexta para infantil e adulto, e aos sábados também. E no domingo, jiu-jitsu também. E de quarta e sexta também jiu-jitsu. E terça e quinta, continuando com as artes marciais, nós temos também judô infantil e adulto. E no sábado também. Maiores informações, www.adpm.com.br. Clique em atividade terrestre. Então assim, a DPM não para, tem atividade de terça a domingo. Isso é muito importante aqui para a nossa comunidade da DPM Falcão Azul, tanto aqui na cidade de São Paulo. Tudo azul. Bom dia, Tudo Azul, mais um programa Tudo Azul aqui na TV Bandeirantes, 4 anos no ar, olha, 4 anos no ar, programa independente, falando de artes marciais, é só Tudo Azul mesmo, num programa nobre da televisão, né? Todo mundo conhece o maior medalhista na área de karatê que o Brasil tem, que é o Douglas Bronze, e estou muito preocupado em ver o karatê, a evolução do karatê, mas perguntar por que o karatê, ao longo dos tempos, ele tornou-se concorrente com outros estilos de artes marciais que eram inferiores a ele aqui no Brasil. Você, como veio também do Sul, igual a mim, ser catarinense, qual é a sua explicação para isso? Eu acredito que todas as artes marciais estão começando a aparecer, estão começando a fazer a sua divulgação. O karatê é uma arte marcial que realmente sempre foi muito praticada, continua ainda sendo muito praticada, então é até difícil explicar. Bom, continua onde? Porque nós estamos em São Paulo, hein? Sim. Eu sei que continua em alguns lugares, nós estamos aqui, tá certo que o programa vai para o Brasil todo, mas estamos em São Paulo. Aonde ela é mais praticada e por quê? Olha, eu acredito que em todos os estados, que eu já passei por esse Brasil, tem muitos praticantes de karatê. No Sul, tanto em Santa Catarina, Paraná, São Paulo é um dos estados mais fortes aí dentro do karatê nacional, tanto Minas, Brasília, o Nordeste está se fortalecendo muito também. Sim. Então hoje o karatê ele está começando a realmente criar uma força que talvez tenha perdido alguns anos atrás, e hoje está criando uma força que daqui a alguns anos pode ter certeza que ele vai estar competindo diretamente com as outras artes marciais, bobeando até passando essas outras artes marciais. Historicamente é engraçado, porque eu sei que a cultura japonesa adora o americano, né? Eu sei que eles amam o americano. Mas sempre o karatê teve muita benesse americana. E tá mais uma vez agora a história do karatê, está tendo uma benesse americana outra vez, que é o MMA. Entendeu? Mas na Segunda Guerra Mundial, o único esporte, não sei se você sabe disso, né, mas o único esporte que ele era permitido, que o judô era considerado letal, né, o kendo era considerado letal, só que o karatê na época da Segunda Guerra Mundial, dentro do Japão, tem uma força política muito grande, junto aos americanos. Aí que houve uma popularização do karatê. E hoje está acontecendo outro fenômeno muito importante, que é o MMA. Perfeito. Explica para nós. E tem uma Shida lá, você falou em Nordeste, Norte e Nordeste, que tem que ter funakoshi. Os funakoshes têm que existir. E o Machida é um deles. Eu acho que o próprio MMA está ajudando muito, não só o karatê, mas todas as outras artes marciais. Então nós temos hoje a Honda, que é uma lutadora feminina, que ela vem do judô, é vice-campeã olímpica do judô. Então nós temos o Machida, que é do karatê. Nós temos atletas de muitas outras artes marciais. E isso contribui muito, principalmente para o karatê, porque hoje o MMA ele é muito famoso, aparece em televisão mundial, então saber que tem atletas do karatê no MMA é excelente para a gente, assim como é excelente quando tem atletas do judô ou de outras artes marciais, contribui para que todas as artes marciais evoluem, começam a aparecer mais ainda no cenário mundial. O karatê vai se tornar europeu, comercial, americano, ou ele vai partir para a linha que ele tem a obrigação, eu acho que ele tem a obrigação de permanecer, que é uma linha religiosa, entre aspas, e uma linha filosófica. Aliás, não tem instrução nenhuma de karatê que se preze, que você não começa meditando e termine meditando. Então ele tem vários estilos de várias cidades de Okinawa, aonde ele se originou, que eu acho que o karatê vai explodir.
O karatê, o que nós estamos treinando aqui hoje, que é uma parte competitiva, é uma parte muito pequena do karatê. Sim, sim. O karatê é muito maior que tudo isso que nós estamos fazendo hoje. O karatê não simplesmente é uma arte marcial que forma, que te ensina a chutar ou a socar, mas que te ensina e que forma o seu caráter. Então o karatê é muito maior, então eu acho que o karatê já explodiu. O karatê hoje é um estilo de vida que forma cidadãos, que forma o caráter. E essa é a principal parte. A parte competitiva é uma parte pequena, né? Essa parte de popularização, né, de quando o karatê estava em Tóquio, e aí teve essa popularização, né, do mestre Genshin Funakoshi, fez com que o karatê se tornasse muito mais conhecido. E essa parte eu não estou te interrompendo, mas eu citei para tu me acompanhar o raciocínio. Eu citei o Funakoshi porque no norte do Paraná, o que eu mais participei, o estilo Shotokan Shotokan, né? O Shotokan é o mais trabalhado, é o mais desenvolvido. Aliás, no Brasil, acho que a nível de popularidade, eu não sei, eu não sou expert nisso aqui, mas eu acho que o Shotokan ainda é uma das grandes filosofias, um dos grandes estilos. E o Funakoshi é que ele conseguiu reagrupar, porque Okinawa é que foi a origem de tudo, né? E interessante que é igualzinho a história do MMA que está acontecendo agora. Okinawa tinha várias cidades ou várias províncias e cada um começou a praticar um karatê diferente. Tanto é que o Funakoshi veio de Churin, né, que era uma das províncias de Okinawa, e ele praticava realmente um karatê diferente, talvez em nível de agilidade, velocidade, outro mais força, né? Então houve uma concentração, o Funakoshi conseguiu reunir, reagrupar o que está acontecendo agora com o MMA, reagrupar as modalidades numa modalidade só. Só que ele foi tão inteligente que ele mudou de mãos chinesas para mãos vazias, porque ele era poeta também, né? E Shoto quer dizer pinheiros, ondas de pinheiros. E o Kan é uma construção. Então ele fazia as poesias dele no meio dos pinheiros. Você vê como o karatê não tem nada de violento. O grande instrutor do karatê fazia as poesias no meio dos pinheiros, ao ar do vento. Então o estilo em homenagem a ele ficou Shotokan. Mas vamos falar de vocês. Quanta medalha você tem, né? Quanta medalha você tem? Não. Quantas de prata, quantas de bronze. Se você já perdeu a conta, é mais fácil. Não, já tive muitas derrotas, mas também já tive muitas vitórias. Tenho 3 medalhas em campeonato mundial. Vamos por partes. Você de 2007 para cá, eu acho que você ficou todos os anos, você carimbou alguma coisa, ou muita coisa, né? De 2007, eu acho que, por que de 2007 para cá? Pela sua idade também, né? Em 2007 eu dei entrada na categoria adulto. Ah, tá. E então a partir daí eu comecei a ter resultados na categoria adulto, que é uma categoria principal, digamos assim. E aí comecei a ter resultados tanto em jogos pan-americanos, quanto em campeonato mundial, jogos mundiais. E aí continuei até hoje. Então estou com já 3 medalhas em campeonato mundial, mais 2 medalhas em jogos mundiais. Teve agora também o Sport Accord, que são os Jogos Mundiais das Artes Marciais também, onde eu fui medalha de bronze. Então foram alguns anos muito produtivos na minha carreira de atleta. Eu acompanhei uma luta sua, eu acompanhei até pela televisão uma luta sua, que você perdeu por autoconfiança. Você tomou um golpe, depois você empatou, mas depois você foi para 3-1. Aí eu ia desligar a televisão, que já era tarde, falei, já medalha de ouro, mas é bicampeão. E depois eu fiquei sabendo que eu não assisti o fim. Eu fiquei sabendo que você perdeu por decisão do juiz. Isso deve doer, né? Nosso atleta de alto rendimento já está acostumado, né, a isso. Antes de saber ganhar, você tem que saber perder. Então, o iraniano, no caso que eu lutei, ele teve seus méritos, ele conseguiu empatar a luta, ele saiu à frente, eu virei a luta, ele conseguiu empatar. E depois, na decisão dos juízes, ficou aquela, né, de quem foi melhor, mas isso acontece, é questão de luta. São a partir desses erros que a gente vai aprendendo e aí vai mudando as estratégias para as próximas competições, mas valeu muito a pena estar no pódio mundial pela 3ª vez. Foi muito difícil, e a intenção é tentar manter esse ritmo para conseguir outras medalhas, se Deus quiser, de ouro dessa vez. Mais uma perguntinha interessante. Por que o karatê é pan-americano e não é olímpico? Não é uma grandíssima falha dessas federações de karatê, né? Porque não é concebível um esporte tão antigo,
um esporte do século XV, veja bem, nós estamos falando de século XV, que não existiam os outros esportes, o karatê não atingia o índice olímpico, mas o karatê não ter chegado lá, mas chegou no Pan-Americano. Não é um contrassenso muito grande? É teoricamente um contrassenso, né? Porque se nós já estamos inclusos no circuito olímpico sul-americano e no circuito olímpico pan-americano, que são os Jogos Sul-Americanos e os Jogos Pan-Americanos, nada mais justo do que ser inserido nos Jogos Olímpicos Mundiais, digamos assim. Qual é o trabalho para isso? O trabalho tem que ser feito da Federação Mundial, que é a WKF. Nós já tivemos 3 oportunidades, se eu não me engano, e nós perdemos em votação. Então, além de ter que ser feito um trabalho muito grande com as federações nacionais e vindo isso da Federação Mundial, existe uma parte política muito forte envolvida, porque não só o karatê quer entrar, muitos outros esportes querem entrar, muitos outros esportes trabalham para isso, como trabalhou o golfe entrou, como trabalhou o rugby entrou. Nós estamos falando com o Douglas Brose, ele é campeão mundial, campeão pan-americano, várias medalhas de ouro, prata, bronze, no World também. Você lutou uma vez também que eu lembro, chorou pra caramba, que só mandíbula, clavícula estava quebrada. Você aguentou até o fim. Isso é uma prova inconteste de profissionalismo, de força de vontade que você demonstrou. Isso é o que o karatê ensina. Talvez a luta mais difícil sua, né? Pode ser, mas isso é o que o karatê ensina, a superação. É isso que você transfere da luta para a vida. É esse que é o diferencial. Porque se você supera isso dentro da arte marcial, quando você vai para a vida é bem parecido. Então é essa transferência, essa conexão que o karatê marcial, né, que o karatê consegue fazer com que você transfira isso para a sua vida pessoal e consiga fazer com que você melhore cada vez mais. Muito obrigado. Aliás, é uma homenagem que quero prestar a você. Eu acho que o Brasil está devendo muita coisa a pessoas como você, a pessoas que fazem subir no mastro a bandeira do Brasil. E só o cara que está ali, Douglas, que você esteve lá, sabe quanto é importante subir aquela bandeira do Brasil acima das outras. Isso para nós lava a alma, e você sentiu isso, né? Algumas vezes. É muito bom quando você defende a sua pátria e leva ela no lugar mais alto, né, do pódio, um lugar mais alto do mastro. Então, queria agradecer pela presença, agradecer por essa oportunidade de poder estar divulgando o karatê. Isso é muito importante, porque o karatê é uma arte, eu sou suspeito para falar, mas é uma arte marcial fantástica. Somos. Eu amo o karatê e o karatê tem muito para contribuir para todas as pessoas. Então, muito obrigado. Obrigado, Douglas. Douglas Brose, tudo azul. Muito bem, do meu lado o Ivaldo e o Rogério. Acertei? Acertei. Ivaldo, a importância, eu te falei lá com o Douglas está fazendo uma conferência, ele não pode atrapalhar muito, né? Mas eu falei com o Douglas, eu me reportei a várias coisas do karatê, que eu acho que é importante nós falarmos em karatê. Eu acho muito importante esse tipo de programa de televisão que não tem compromisso com patrocínio, não tem compromisso com o público, com a audiência, porque nós estamos exatamente tentando explicar o que é uma cultura. E quando a gente fala em cultura japonesa, traz a cultura de fora para cá. Eu tive muita participação com essa cultura no norte do Paraná. Eu até hoje sou um fã de carteirinha. Hoje não muito mais, confesso, porque hoje as coisas foram andando, foram evoluindo. O pessoal já foi pintando o cabelo, nada contra. Mas eu tenho um apreço muito grande pela... Eu não tinha nascido ainda, é lógico, mas lá por volta de 1920, 30, 40, 50, deu para se verificar que a migração japonesa, talvez a nível de cultura e de nacionalismo, que até hoje foi a mais forte, sem dúvida,
foi assim que trouxe, pessoas viveram no Brasil e não falavam português. Isso era muito comum, porque há a dificuldade também de se falar português e a mesma dificuldade que nós temos de falar japonês. E meu pai falava japonês muito bem, assim, ele não escrevia, mas ele falava japonês muito bem, porque ele era médico nas cidades, nas fazendas, e eu tive muito, assim, às vezes eu já cheguei a participar de escolas japonesas. Então eu vejo que essa arte marcial não é a arte marcial que a gente vê no dia a dia. Para o japonês, para a mãe japonesa, ela tinha uma outra concepção. Era um prolongamento da educação do menino. Ela não tinha, assim, só essa preocupação da educação física. Ela punha ali no seu rol de atividades do menino que o karatê, o judô, era mais karatê e judô. Praticamente não existiam as outras modalidades nesse estilo, né? Mas ela punha como educação. Puxa vida, como que as coisas, isso que é muito importante na história do Brasil, nós estamos falando de história do Brasil, estamos falando de história do Japão. Como que isso foi se perdendo, né, Ivaldo? Olha, primeiro, o karatê como arte marcial, o próprio judô, né? Essa imigração japonesa quando veio para cá, eles trouxeram essa filosofia de vida, que na realidade é filosofia de vida para eles. E essa está implantada até hoje. Apesar do karatê hoje cresceu como um esporte, o judô também tomou essa proporção muito grande com o esporte olímpico, mas hoje nas academias a gente continua mantendo a tradição. Os ensinamentos são os ensinamentos para a formação do caráter mesmo, para a formação íntegro de um homem mais tarde, mais... Por isso que a gente entra numa academia de karatê, a gente acha todo mundo muito estranho a cultura de hoje. Aquelas bandeiras, aquelas fotografias. Eu queria que você explicasse isso, você já está falando sobre isso, mas eu queria só entrar para você explicar por que hoje para nós é tudo muito estranho isso aí. Porque como é uma filosofia japonesa, a gente mantém essa tradição. E hoje eu acredito que hoje, nessa modernidade de hoje, dos jovens, eles perderam muito esse caminho do Budô, muito esse caminho da disciplina, como você falou, da educação, do respeito. E quem pratica arte marcial, principalmente karatê, judô, eles mantêm essa tradição. Então é estranho para a pessoa que chega numa academia que está totalmente perdendo esse foco. E a academia mantém esse foco, os professores mantêm essa tradição. O esporte karatê como um esporte hoje de grande proporção no Brasil. Nós temos um atleta Douglas como um bom representante, temos outro atleta Valéria, a própria esposa do Douglas também, que foi uma grande atleta, a maior atleta que recebeu medalha de heptacampeã. Então, assim, mesmo assim, todos esses atletas hoje, eles mantêm essa tradição japonesa, que aí é uma formação mesmo que o karatê traz como formação para a criança. E hoje eu comecei karatê, eu tinha apenas 12, 13 anos de idade, né? Hoje eu estou com 50 anos, continuo praticando karatê como se fosse a primeira vez que estivesse entrando na academia. Então isso é muito interessante, apesar de você estar vendo bastante gente aqui, essas pessoas assim, têm uma formação atrás do esporte, ele tem essa formação do caráter, esse respeito, essa disciplina. E para quem hoje não pratica, como a gente hoje perdemos mesmo, né? Você vê que lá fora está uma violência muito grande. Então, as pessoas quero falar uma coisa para você que eu não sei se você vai gostar, sim, mas já existe muita coisa no jornal, muita gente falando sobre isso, e eu acho que você tem uma resposta boa para me dar, que hoje nós temos essas confusões na rua, os black, não sei das quantas lá, e muita gente jura de pé junto que esse povo sai dentro das academias, porque eles dão voadoras de 3, 4 metros de altura num vidro, quebram, não se machucam, e diz que já existem academias de artes marciais, que eu não acredito, principalmente dentro das tradições de um karatê, que ela ia se admitir a uma coisa dessa, né? Mas você sabe como que é. O pessoal já começa a partir para o lado exploratório da coisa. Claro que não. Deixar até uma mensagem aqui para todo o Brasil, que a artes marciais nunca leva as pessoas para esse lado. Geralmente essas pessoas que ficam fazendo esse tipo de coisa na rua... Você acredita que existem pessoas de artes marciais nisso? Não existe porque eu estou há muito tempo nas artes marciais, são mais de 36 anos, e não conheço todo esse tempo nenhum professor, nenhum praticante de arte marcial que tem mais de um ano de prática para estar fazendo coisa desse tipo na rua. Geralmente é pessoal que assiste TV, assiste filme, se empolga, porque assim, chutar e socar é muito fácil, você pode aprender na internet, você pode aprender... Eu ia perguntar para você, como que você aprende a fazer isso? Vendo, né? A pessoa tem aquela facilidade de aprender vendo as coisas e aprender, né? Então, aprender a levantar a perna e chutar, só o praticante mesmo sabe que aquele golpe não está certo. Mas as pessoas da voadora, chuta, tudo, nenhum desses são praticantes de karatê. Essa é a resposta que eu queria de você. Você atualmente é técnico da seleção paulista de karatê, né? E qual a evolução? Que você acha? São Paulo sempre foi um pouco, embora tenha uma cultura japonesa muito forte, mas São Paulo sempre ficou meio
pendendo alguma coisa em algumas áreas de artes marciais, não sei porquê. Talvez pela evolução natural, a saída do campo para a cidade, né? Pode ser também, mas assim, acredito que, pelo menos no Karatê, como técnico da Seleção Paulista, hoje a gente são pentacampeão brasileiro, São Paulo onde saem os melhores lutadores também, apesar que hoje está muito diversificado, a gente vê onde tem muitos lutadores bons, é Santa Catarina, Paraná, em todos os estados brasileiros, no Nordeste hoje tem muitos atletas bons, mas São Paulo ainda é aquela assim, onde tem mais praticantes de Karatê, por ser um estado maior, e sempre foi forte no Karatê, no Judô também, então muitos atletas. Paraná sempre foi muito forte, né? Bom, Rogério, chega mais aqui. Fica aqui, Nivaldo, fica aqui, Nivaldo fica aqui. Bom, parabéns mais uma vez. A DPM Falcão Azul, ela prima muito por esse tipo de evento. Talvez um programa de Karatê na televisão, muita gente fala, poxa, mas isso não é assistível. É sim, você vai ver a audiência desse programa. O que as pessoas querem ouvir, Valdo, são coisas que têm fundamento. Eu acho que em cima disso, né, Rogério? E você está aqui, sempre centrado nas artes marciais, você é um dos nossos professores, né, um dos nossos mestres. Eu acho que tem que tomar muito cuidado em falar mestre em Karatê. Precisa chegar em mestre em Karatê, é um outro programa. Isso o Ivaldo sabe. Depois de 36 anos no Karatê, né, Ivaldo? Com toda essa humildade. Não cheguei a ser mestre ainda. Então, não chegou a ser mestre. 36 anos. Você vai chegar lá? Chegar lá, só tenho 28 só. 28. Então, e daí? O que você quis fazer? Trouxe um medalhão aqui no Karatê. E isso é muito importante, porque hoje nós temos um trabalho, fazer outras perguntas para você que vão te complicar. Que nós temos aí o Karatê europeu. E o Karatê europeu está aplicando uma nova mescla de Karatê, que é o Karatê um pouquinho divorciado dessa parte mística. É um Karatê competição. Eu acho que esse Karatê competição vai virar um MMA logo logo. Mas o Karatê, você acha que ele vai se adaptar bem? Os nossos alunos, ele tem essa tradição de Karatê puramente esportivo. Eu no meu entender, eu pergunto, já dou opinião. Eu acho que para Karatê é uma roubada. Bom, presidente, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de ceder, né, esse espaço para o seminário. A intenção de trazer o Douglas, o campeão brasileiro e mundial, né, o campeão pertence ao Brasil e o campeão mundial, é de mostrar essa vivência que ele está tendo internacional, principalmente na Europa. Essa separação do Karatê que nós vivenciamos hoje no Brasil e o da Europa, ela tem crescido muito, porque o Karatê tem crescido. Por quê? Por quê? Porque, vou usar até as frases que o Douglas usou no início para nós, tem sido mais plástico o Karatê hoje, mais visualmente bonito, né? A visão, querendo ou não, de um esporte olímpico, ou de um esporte que é transmitido pela televisão, é de ser bonito, de se ver. Não fazendo a comparação, mas usando de exemplo, o MMA hoje, ele não é que é bonito, é que ele vende. Ele é bonito, lógico, para aqueles que admiram, ver uma técnica ou outra, como o Sensei Valdo falou, o chute é um chute, mas só quem conhece sabe que aquele chute não está sendo aplicado de aquela forma. Tem essa preocupação também. Bom, para quem é médico e gosta de ver sangue, o MMA é legal. Mas tem, assim, essa preocupação de vocês por trás, vocês verificarem se aqueles golpes estão sendo dados, assim, de forma correta ou não, mesmo no MMA, que são profissionais que ganham milhões. E existe ali muita coisa que não condiz com a realidade, né? É verdade, assim, eles são muitos profissionais, é um tipo de luta diferente, eles que valem o nocaute fica um pouco diferente. E voltando assim, só eu ouvi a pergunta, o Karatê, por que o europeu? Isso. Porque na Europa eles sempre querem sair na frente na área dos esportes. Então o Karatê tem o Karatê Budô, que é o caminho da filosofia, o caminho da disciplina, que é esse Karatê. Por que eles não fazem isso com o judô? É porque o judô, na realidade, o judô já foi um esporte desenvolvido para a Olimpíadas. É diferente, porque vinha o jiu-jitsu, e daí saiu o judô como esporte para a Olimpíadas. Então já foi adaptado tudo o judô para a Olimpíada. É um jiu-jitsu adaptado para esporte. E o Karatê não, o Karatê sempre foi arte marcial e a adaptação do Karatê para o esporte, esse crescimento todo, que já vem na Europa há mais de 25 anos, agora a gente está se adequando aqui e está sendo muito mais propagado. Porque assim, esse Karatê que falamos de europeu, seria um Karatê esportivo. Eles estão vendo só a área do esporte, mas aqueles mesmos atletas também praticam o Karatê filosofia. Entendeu? Não perde, nunca pode perder
a filosofia, a ética, né, e o fundamento que o Karatê traz. Rogério, cortei o Rogério, é isso, Rogério? Eu estou vendo que tradicionalista aqui só sou eu também. No caso aqui. No bom sentido, que o pessoal quer evoluir. E eu ainda estou vendo os retratos. Tá? Hoje essas comparações, não sei se o Evaldo, pessoalmente, que ele resumiu com poucas palavras, né? Tem uma diferença bem sutil no Karatê Budô, que é a filosofia, e o Karatê esportivo ou competitivo. Aquele que começa simplesmente como atleta, ele não vai longe com o Karatê, questão de filosofia, educação, a disciplina. Mas aquele que é um karateca, ele é karateca dentro do tatame, fora do tatame, na casa dele, aonde ele estiver. Então ele vai sempre aplicar o quê? Essa filosofia de ser um bom atleta, de ser um bom cidadão, de chegar aqui e fazer um seminário desse com um campeão, respeitar ele, porque ele é muito mais novo do que a gente aqui, e simplesmente a gente veio aqui aprender com a experiência dele que ele está buscando lá fora, para nós, para ele também. Então essa é a diferença que está tendo, graças a Deus, no meio hoje do Karatê. É por isso que o Funakoshi falou, as vozes chegam muito mais longe num vale vazio. Né? Então tinha muita profundidade no que ele falou. E mesmo ser Shotokan, né? Construção de ondas de pinheiros. E ele era uma pessoa que foi a grande concepção do Karatê estava em cima dele. Ele era um poeta. E ele era um grande poeta. Olha as contradições. Ele teve uma origem totalmente diferente e muita gente tentou deturpar e não está conseguindo até hoje. Mas eu tenho certeza, assim, falando assim, continuando o seu raciocínio, ele está muito feliz hoje pela proporção que o Karatê cresceu tanto. Talvez não esperasse tanto, ou ele já esperava, e deve estar muito feliz com isso, né? O Karatê, se não fosse por ele, não chegava onde a gente chegou hoje. Muito bem. Não esperava que eu ia tirar tanta coisa tão boa de uma cultura. O Karatê demonstrou que é diferenciado. Mais um programa Tudo Azul. Nós falamos hoje sobre o Karatê, uma arte marcial, um estilo, hoje muito propagado no Brasil. As lutas estão voltando com muita velocidade, com muita popularidade. E o programa Tudo Azul está com muita popularidade por causa disso. Nós acreditamos antes, não vamos buscar depois. Tudo Azul e até a próxima semana.